Olá, eu quero cumprimentar a você, o senhor e a senhora, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a abordagens sobre assuntos de doutrinas básicas da Bíblia e, naturalmente, dentro de alguns temas. E hoje nós teremos mais um tema. O tema de hoje é o seguinte: fazer a vontade de Deus. E as perguntas que normalmente se fazem sobre este tema são as seguintes. Veja bem, como saber se estou realmente fazendo a vontade de Deus? Outros fazem perguntas como saber também se eu estou vivendo na presença de Deus? E alguns até entendem sobre o que a Bíblia recomenda sobre isso. É a terceira pergunta, ou seja, o que a Bíblia recomenda sobre este assunto? Fazer a vontade de Deus e viver na presença de Deus. Muito bem. Fazer a vontade de Deus e viver na presença de Deus são perguntas que muitos se fazem quando começam a estudar a doutrina bíblica que trata deste assunto. Bom, independentemente de ser cristão ou não, qualquer um sente o desejo de ter a resposta a estas perguntas. Isso porque, de alguma maneira, eles acabam descobrindo que pessoas que andam segundo a vontade de Deus e vivem na presença de Deus são pessoas que têm mais sucesso na vida. A primeira recomendação na Bíblia que foi feita a uma pessoa para andar na presença de Deus foi feita lá ao patriarca Abraão. Deus lhe fez promessas de que grande prosperidade para ele Deus tinha, não só para ele, mas também para a sua descendência, os seus descendentes. Essa recomendação de Deus foi feita a Abraão quando ele tinha 99 anos de idade. Então, o texto bíblico em Gênesis capítulo 17, verso 1 diz o seguinte: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a ele, e o Senhor disse a ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. É notável porque Abraão, ele andou ainda na presença de Deus por mais 76 anos na sua vida. Então, fazer a vontade de Deus e andar na sua presença deram inclusive a Abraão o título de o amigo de Deus. Esta é a afirmação que nós vemos na carta de Tiago, quando ele escreveu sua carta no capítulo 2, no verso 23. Ele escreveu exatamente assim, Tiago, está lá no final da Bíblia, né? Ele escreveu no capítulo 2, verso 23, Tiago escreveu o seguinte: e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Bom, em relatos bíblicos do Velho Testamento, nós vemos que homens que andaram com Deus tiveram a experiência, alguns deles, até mesmo de serem transladados ao céu. Foi o caso de Enoque. Lá no capítulo 5, verso 24 de Gênesis, né? Nós voltamos lá ao livro de Gênesis, o capítulo 5, verso 24, e vamos ver a escritura dizendo assim: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Então, fazer a vontade de Deus e andar na sua presença são duas coisas que estão muito ligadas a um acordo de Deus com o homem, entre Deus e o homem. Houve um dia que Deus reclamou isso do seu povo. E Deus usou o profeta Amós, no capítulo 3, verso 3. Amós, capítulo 3, verso 3. O Senhor reclamou do seu povo com o profeta, dizendo assim: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Esta pergunta foi feita por Deus ao seu povo, através do profeta Amós. Ela implica uma afirmação. É como se dissesse: dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo. Para andar com o homem, Deus fez um acordo. Deus fez um pacto. Esse pacto Deus fez ao enviar Jesus ao mundo.
E Jesus veio ao mundo para ensinar o homem a andar com Deus e viver na sua presença. Além disso, mostrar ao homem que Jesus é o único caminho e somente Ele pode levar o homem a andar com Deus. E a esse respeito, o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 6, Evangelho de João 14, verso 6, o Senhor Jesus disse exatamente assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Agora sim, agora temos a forma de andar com Deus e de viver em sua presença. A quebra do pacto com Deus ocorre quando o homem se desvia do caminho, aquele caminho que leva ao céu, que é Jesus. E aí, o homem e Deus deixam de caminhar juntos. Todavia, ao permanecer em Jesus Cristo e nos seus ensinos, o homem pode afirmar com segurança que ele está vivendo na presença de Deus e fazendo a sua santa vontade. O rei Davi, por exemplo, ele dá a receita dos grandes sucessos da sua vida quanto à questão de fazer a vontade de Deus e andar na sua presença. Olha o que Davi fala lá no Salmo 119, no verso 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Então, como lâmpada para os seus pés, a palavra de Deus lhe mostrava a forma como ele devia andar. E como luz para o seu caminho, a palavra de Deus lhe mostrava a direção que ele devia seguir. Olha, experimente buscar essa experiência de Davi. Quando quiser saber como dar sequência ou como iniciar algum projeto em sua vida, busque a direção de Deus e faça uma oração a Ele. Agora, depois de orar, pegue uma Bíblia e experimente pedir a Deus que lhe faça compreender algo na leitura da palavra de Deus. Quando você abrir a Bíblia, e Deus estará dando ali a direção dele para o seu projeto de vida. E olha, pode estar certo, pode estar certa de uma coisa, que Deus lhe dará uma experiência sobre fazer a vontade de Deus e andar na sua presença, na presença de Deus. E eu quero te lembrar que, ao preparar esse estudo, eu estive orando pela sua vida para que Deus lhe conceda uma grande bênção para fazer a vontade de Deus e andar na sua santa presença. Então agora, eu quero lhe convidar para acompanharmos o cântico de um hino de louvor que expressa tudo o que encontramos em Deus para fazer a sua vontade e andar em sua presença. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família, em nome de Jesus, com a paz do Senhor Jesus. Em ti eu encontro, ó Deus, toda paz e a vida que eu quero viver. Minha vida transborda de bons e de maus. Jesus me transporta ao céu. Senhor, te adoro, me achego a ti.